Olá a todos, Ferrell aqui novamente. E o vídeo de hoje eu vou fazer aqui uma brincadeira, um exercício meio que de matemática aí com vocês aí relacionado ao fim do suporte do Windows 10, né, de quanto que eu acho que vai ficar mais ou menos o market share distribuído depois desse fim de suporte. Então vamos para o vídeo que vai ser bem interessante. Gente, eu estou aqui com esse site aberto aqui, ó, GS Start Counter. Ele tá meio bugado, né? Geralmente ele fica uma página mais bonita, acho que deve ter acontecido alguma coisa para ele ficar assim, né? E aqui ele marca aqui, eu selecionei aqui embaixo, em vez de Worldwide eu selecionei Brasil. Vou até clicar aqui de novo só para vocês verem. Vamos fazer um exercício no Brasil. Hoje em dia no Brasil você tem mais de 86% de usuários que usam o Windows, mais de 4% que usam o OS X, que é o macOS mais atual, 2.39 ainda usam o macOS mais antigo, né? E o Linux 3.46. Aqui eu já excluí todas as plataformas e deixei somente desktop, ok? Como que vai ser essa minha brincadeira aqui, esse meu cálculo aqui? Eu vou pegar aqui e multiplicar aqui para fazer um valor aqui. Vamos supor que eu tenho 8.677 usuários que usam Windows. Vou desconsiderar o OS X e o macOS porque eles não entram nessa equação. E 346 usuários usam o Linux, né? Independente da distribuição. Tá aqui esse market share. Só um detalhe, o número de usuários de Linux dobrou nos últimos 4 anos, porque se eu não me engano uma das vezes que eu vi o market share há uns anos atrás, acho que estava em 1,07, 1,08, tava uma coisa assim, entre 1%, 1,5%, não chegava no máximo isso. Então você teve um aumento já de usuários com Linux. Eu acho que assim, se a gente for considerar, tipo, só para o usuário Linux, dobrou praticamente, né? Obviamente é pouco ainda em relação ao Windows, mas a gente teve essa dobra aí, porque você vai, por exemplo, nessa minha conta aí, vai de 150, na verdade até mais que dobrou, de 150 para 346, então mais que dobrou. Mas voltando aqui ao cálculo, né? Como que vai ser essa minha ideia aqui do cálculo aqui? Eu vou entrar aqui na página aqui para, por exemplo, a Windows Version Market Share. E eu tenho aqui 53% de usuários que ainda usam o Windows 10. O Windows 11, 44,53%. Ainda tem gente que usa o Windows 7, 1,52%. XP 0,29%, o 8 0,27%, o 8.1 0.12%. Eu considero aqui desses 4 últimos aqui como corajosos, então eu nem são aquelas pessoas que ainda continuam usando mesmo com o fim do suporte, e aí você pode ter problemas de segurança. E aliás, muitas coisas acho que nem vão funcionar, talvez no 7 funcione um pouco mais, no 8 também, mas no XP acho que não deve funcionar mais quase nada. Talvez o cara acessa a internet para ver alguma coisa e olhe lá, né? Mas considerando aqui somente o Windows 10 e o 11, né? Vamos fazer aqui um cálculo aqui. Eu tenho 53,25 relacionado ao Windows 10 e 44,53 relacionado ao Windows 11. No caso aqui, esses de Windows 10 que vão perder o suporte. Então vamos ver aqui quantos usuários daquele montante lá que vai ficar. Aí arredondando, eu vou ter 346 usuários que usam Linux. Hoje em dia, 4.619 o 10 e 3.864 o 11.
Agora vamos supor aqui que desses 4.619, 20% migre para o Linux, 30% para o 11 e 50% continuem no 10, né, no comecinho. Depois pode ser que isso mude. Isso vai ficar basicamente arredondando, porque deu um número quebrado. O Linux pode ser que ganhe 924 novos usuários nesse meu montante. O Windows 11, 1386. E os demais ali vão continuar com o 10. Que resulta, na verdade, num total de 2.309. Então, vamos fazer a soma, né? O Windows 10, nesse caso, ficaria com 2.309 usuários. O 11 ficaria com uns 3.864 mais os 1.386 usuários, que resulta em 5.250 usuários. E o Linux passaria a ter 1.270 usuários. Arredondando ali, já que eu peguei e fiz uma multiplicação ali da porcentagem, né? Então, mais ou menos ali, o Windows teria no Brasil um market share de 76% e o Linux teria um market share de 12,7%. No mundo, acho que também daria mais ou menos isso, porque tem lugar que a quantidade é menor, mas tem lugar que também a quantidade é maior. Tipo na Índia, hoje o market share de Linux na Índia é quase 10%. Acho que em Cuba também tem um market share grande de Linux, e alguns outros países, geralmente mais periféricos. Os europeus, aí o market share é menor, igual por exemplo no Reino Unido é 1%, na Europa, ali no resto da Europa acho que é 3%, Estados Unidos também é 3,5%, 4%, mas ali contando ali, se fosse isso aí no Brasil 12,70%, se fosse considerar o mundo inteiro, acho que ficaria um pouquinho abaixo, uns 10, 11%. Com 10, 11%, gente, na minha visão, agora falando aqui com vocês, eu acho que alguns softwares, algumas empresas podem ser que comecem a se interessar a criar algum software ou algum jogo, alguma coisa, dar um suporte melhor a algum periférico para o sistema do Linux, né? Não todo mundo ali, mas por exemplo, acho que de 30 empresas, umas 10 ou até 10, né? Pode ser que elas resolvam fazer isso. O que eu acho que assim vai ser mais ou menos, mas isso é só uma previsão, e esse caso dos meus 20% que eu fiz aí foi uma previsão nem tão otimista nem tão pessimista, né? Fiz uma previsão ali na média, né? Por exemplo, de a cada 10 usuários, 2 vão migrar para o Linux, 3 vão migrar para o 11 e os outros 5 vai continuar no 10. Pode ser que isso mude, pode ser que tenha outro valor, mas isso foi uma previsão bem, como se diz, bem conservadora. Não foi nem conservadora, nem otimista, nem pessimista, né? Foi uma previsão média aí que eu fiz. E aí, vocês concordam com essa minha previsão? Você acha que eu deveria considerar mais alguma coisa, né? Eu peguei assim, mais assim, para uma ideia de cálculo matemático, e coloquei um número assim de previsão, né? Não tem nada assim de certeza, é uma previsão. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, curtam, comentem, compartilhem e deixem a opinião de vocês sobre o assunto, que é muito importante sempre. E eu espero que todos vocês fiquem bem. Até a próxima e falou e até mais.